Está no ar o programa Café com Leite, apresentando a temporada de saúde, com o apoio da Clínica de Neurologia e Neurocirurgia, Dr. Edson Lopes. Boa noite. É o programa Café com Leite inovando, é a temporada da saúde. Nossos convidados sempre profissionais da área de saúde aqui levando informação até você. E hoje vamos falar sobre normas de segurança, direitos e obrigações. É o que veremos hoje no programa. Nosso convidado, Dr. Nertan Monteiro, ele que é médico do trabalho e professor universitário. Boa noite, Dr. Nertan, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa e eu queria começar essa nossa conversa de forma bem descontraída, querendo saber do senhor se essas normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho são obrigatórias. Boa noite a todos. Já diz, né? Normas é para ser cumprida. Para ser cumprida, né? Então, existe uma legislação em cima do Ministério do Trabalho que cumpre. Então, é obrigatório para todas as empresas, não importa qual. Aquela pequenininha que tem um funcionário. Não importa. Se tiver um funcionário de carteira assinada, se ele recebe, ele vai ter que ter um programa. E agora, resta saber. Agora, o tratamento para uma empresa, uma microempresa que tem um funcionário, digamos assim, que é uma mercearia, tem um funcionário. E eu tenho uma indústria que eu tenho 200 funcionários, uma fábrica de calçados, que é comum aqui no Juazeiro. Existe alguma distinção? Existe, porque ela é classificação de risco. Dependendo do risco da empresa, a gente classifica em risco 1, risco 2, risco 3 e risco 4. Dependendo do risco, nós vamos ter que elaborar programas mais especializados para cada tipo de risco. Para cada tipo, né? Quantas normas nós temos hoje? Hoje, atualmente, nós temos quase 36 normas, se eu não me engano. É muita lei para ser cumprida, né, doutor? Muita lei, muita norma. Porque cada norma, ela vai direcionar um trabalho que a engenharia de segurança do trabalho vai fazer ou o médico também do trabalho vai fazer. Quer dizer que envolve tanto o médico como o engenheiro. Engenheiro de segurança, ele tem que ser especialista, engenheiro, médico do trabalho também tem que ser especialista, a gente faz uma especialidade ou residência, e essas especialidades ou residências, elas são registradas nos seus devidos conselhos, e aí a gente passa a elaborar documentos ou programas para essas empresas que necessitam. Existe diferença, doutor, de uma empresa para outra? Por exemplo, uma fábrica de calçado para uma petroquímica, por exemplo? Existe porque você vai depender do KINAI, que é uma normatização que diz qual é o risco da empresa e qual é o código daquela empresa que a gente vai seguir, e dependendo de quais produtos que ela está envolvida, quais produtos químicos que o trabalhador está envolvido, a avaliação ergonômica, as condições, por exemplo, da empresa que ela dá para o trabalhador. Então, não dá para a gente engessar. Quer dizer, aquela empresa, mesmo sendo de calçado, ela pode ter riscos iguais, mas ao mesmo tempo com maior danos ao trabalhador. Essa análise criteriosa assim, do profissional que elabora esses programas, digamos assim, nós temos aquela empresa, aquela fábrica de calçado de pequeno porte, onde, digamos assim, ela apenas implanta ela apenas monta o calçado, e existe aquela que vai desde o produto, ele produz de certa forma o produto desde o início da matéria-prima até a transformação. Isso o profissional faz a visita, faz uma análise mais criteriosa ou vai pelo KINAI e aplica? Não, tem que ter visita. Todos os profissionais. Primeiro, o engenheiro de segurança do trabalho. Ou os dois vão junto. Mas ou o médico, o engenheiro de segurança com o técnico de segurança do trabalho vão na empresa, eles examinam, entram em acordos e aí aguarda fazer o programa. Existe sim, porque há necessidade de ver a empresa. Só você ir pelo KINAI, você não sabe o que a empresa tem ali. De repente... Então, de repente pode ter produto químico que você nem sabia. Então, há uma necessidade de a gente, sim, o programa só pode ser realizado quando os profissionais da área de saúde do trabalho vão visitar aquela empresa. Estou conversando aqui com o Dr. Nertan Monteiro, ele que é médico do trabalho, professor universitário, falando aqui sobre a segurança e medicina do trabalho, mas eu queria pedir permissão para o Dr. Nertan para falar da clínica de Dr. Edson Lopes, o Centro Médico Dr. Edson Lopes, que está aqui com o programa Café com Leite.
ele que tanto apoia e patrocina o programa Café com Leite. No Centro Médico Dr. Edson Lopes você encontra várias especialidades como medicina ocupacional, endocrinologia, traumatologia, fonoaudiólogo, vascular e tratamento de acupuntura. Você encontra todas essas especialidades no Centro Médico Dr. Edson Lopes, que fica na rua Padre Cícero 954, aqui em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos os médicos, todos os profissionais que compõem o Centro Médico Dr. Edson Lopes, inclusive nosso convidado de hoje, Dr. Nertan Monteiro, que trabalha com muita competência na atividade de medicina ocupacional. Doutor Nertan, quais os direitos, o que compete aos empregadores, às empresas, a cumprir essas normas? Na norma, ela estabelece diretrizes mínimas. Essas diretrizes mínimas que está lá, tanto o empregador, não é só o empregador, como o empregado tem que ser cumprido. Então, todos têm seus direitos e seus deveres. Certo. No caso da empresa, ela precisa ter muito cuidado e estar atenta nesses deveres que ela tem. Porque direito todo mundo quer ter. Todo mundo quer ter. Mais fácil, todo mundo sempre a gente só busca os direitos, né? Mas tem os dois lados. E para isso a gente precisa ter muito cuidado. E precisa conhecer. E por isso que eu digo que hoje montar a empresa não é só a gente abrir e querer montar. A gente precisa ter até uma capacitação em cima de todas essas áreas. Inclusive, doutor, eu sempre, como contador, eu oriento aos nossos, quando nós recebemos alguém com o objetivo de constituir uma empresa, eu faço esse comparativo. Para ser médico, nós estudamos aí cerca de 10 anos. Para ser contador, nós estudamos 4 anos, advogado 5 anos, engenheiro, e assim sucessivamente. Mas para você ser um empresário do comércio da indústria, não precisa você estudar. Precisa você ter um conhecimento básico de negócio e ter dinheiro. Né? Então daí você inicia o seu negócio como um empreendedor que é. Mas acontece o seguinte, eu sempre sou do princípio de que todo empresário, todo cidadão que pretende investir no negócio, busque acima de tudo conhecimento sobre o tema. Não é simples, não, eu vou abrir uma loja de confecções porque eu já vendia na minha casa e comprava e vendia simplesmente. Quer dizer, e depois não sabe os riscos e os problemas que vai enfrentar. Né? Então, naquela comercialização, digamos assim, de fato, não de direito, você ganhou alguma coisa, você obteve algum lucro. Quando você passa a criar uma personalidade jurídica, passa a ter as obrigações. Como no nosso caso aqui, ter conhecimento dessas normas. Que, vou dizer uma coisa para o senhor, isso não é muito comum no conhecimento das pessoas, tanto da parte dos empregadores como dos empregados. O empregado simplesmente porque trabalha e cumpre seu horário, ele acha que está cumprindo com suas obrigações. Eu sempre digo assim, a empresa, para começar, ela tem que ter um departamento pessoal bem estruturado. E esse pessoal do departamento pessoal, ele precisa compreender isso. Porque, é como você diz, o empresário ele já tem tanto investimento, tem tanta coisa que ele tem que fazer, que se ele não escolher esses departamentos que funcionam direito, ele vai ter prejuízo. Ele vai ter multa, ele vai ter problema de contratos, né, com o trabalhador. Então, parte por aí. Eu sei que ele tem que ter um conhecimento superficial, mas ele tem que delegar. Até porque... Para delegar é importante você acreditar naquele que está sendo delegado. Perfeitamente. Acreditar, senão tire. Senão não funciona. Então, hoje tem faculdades que trabalham em cima disso. Faculdades que faz pessoas nessa área. Aqui no Cariri, graças a Deus, não falta faculdade. Estamos bem estruturados nesse aspecto, né? É verdade. E precisamos de pessoas aptas a isso, não só porque só cursar o nível superior hoje está, eu costumo dizer que está simples. Vamos para a prática, vamos... É verdade. A faculdade, eu costumo dizer que nos dá um norte. É verdade. Dá um norte. Olha, o caminho é esse aqui. Mas depende mais de você. De cada um. Sempre, quando nós temos estagiário na nossa empresa, nós ditamos esses pequenos detalhes para que as pessoas observem. Eu tenho 30 anos de contabilidade, completei agora, com muito orgulho agora no mês de julho, 30 anos, quer dizer, mas é uma história, e eu leio todos os dias, e para mim, doutor, eu lhe asseguro que eu estou começando hoje. Para mim, eu estou na fase de 30 anos, eu estou começando ano número 1. Né? Então, essas são as regras que ficam ditas aqui
para todos os profissionais, inclusive essa área de setor de recursos humanos que estão aí investindo, Isso. as universidades estão, porque é uma ramificação da administração. Exatamente. Mas que está tomando uma dimensão muito boa e a gente precisa sempre advertir esses jovens que estão ingressando no mercado. Mas, doutor, eu preciso falar um pouquinho mais de um dos nossos patrocinadores aqui, que é a Marmoraria Juazeiro, que está com o programa Café com Leite, sempre ingressando, sempre prestando um grande serviço relevante para a nossa sociedade. Existe aqui em Juazeiro do Norte um casamento perfeito. Olha, não precisa distinguir. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis se casaram, estão muito bem, obrigado. Móveis e acabamentos em granito com preço acessível e com as melhores condições de pagamento você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora também com móveis planejados, é claro, você não precisa mais se preocupar procurando por aí preços e condições de quem pode fazer esse trabalho para você. Você encontra tudo isso num só lugar, na Marmoraria Juazeiro, que fica na Avenida Padre Cícero, 4442, em frente ao Detran. Um abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Doutor Nertan, mesmo sem ter empresa, eu tenho uma obra que vai demorar 6 meses, eu vou construir um edifício, um prédio e tal. Eu sou obrigado a cumprir essas normas regulamentadoras? Aí é que também muito importante, né? Porque uma obra, ela tem vários estágios. Por isso que a gente chama de PCMAT, porque o engenheiro vai preparando de cada estágio que ela vai cumprir. Como, por exemplo, uma obra de um edifício, ela começa na base. E aí ele vai trabalhar em cima daqueles riscos na base. Vai aumentando os riscos ou até melhorando o risco. O trabalhador que trabalha em altura, que a gente considera trabalhar em altura maior que 2 metros, acima de 2 metros, trabalha em altura. Ele vai ter exames específicos para isso. Então nós precisamos compreender que isso é um segmento. Obras, mais tempo atrás, era o maior prejuízo para o país. Era o que tinha mais acidentes, era em construção civil. Hoje, se a gente fazer uma análise estatística, melhorou, foi muito. Por quê? Porque houve uma fiscalização em cima de construção civil. A construção civil hoje é a mais fiscalizada do Ministério do Trabalho, da Superintendência. E aí nós precisamos entender que é uma necessidade também. Se você não tem fiscalização, não funciona. Eu sempre digo que a gente precisa dessas fiscalizações. Às vezes o empregador vem para mim, doutor, nós estamos sendo fiscalizados demais. Eu disse, ótimo. Isso é bom, que você vai provar que você também está sendo cumprido direitinho as normas. E até porque se você vem cumprindo as regras, não tem por que temer, né? Preocupação nenhuma. E o vínculo disso, doutor, entre a obrigação com o volume de fiscalizações existentes, tá? E o cumprimento dessas regras. Mas, acima de tudo, a questão da segurança do trabalhador. Muito importante. Porque nós só nos preocupamos com os custos que nós vamos ter. Exatamente. Aí você está falando uma coisa muito importante. A gente, quando fala da empresa em si, quem é mais importante para a empresa? É o empregado. O empregado em todas as instâncias. Porque é ele que vai produzir para você. Ele estando satisfeito, ele fazendo uma qualidade de trabalho, uma qualidade de vida dentro da empresa, você vai compreender que esse trabalhador vai dar menos prejuízo para você. Quando ele está insatisfeito, você começa a perceber que sua obra não anda, sua empresa não funciona direito, você vai ter custo, vai ter processos legais, judiciários, né, em cima disso. Então é interessante a gente compreender isso. A gente tem que valorizar o empregado. E aí, custo-benefício acima de tudo. Excelente. Né? Eu estava trabalhando numa empresa que a gente investia em cima do empregado. E a empresa dizia, olha, nós estamos com bons resultados. E isso é que o empregador tem que entender também. Que ele é um empregador, mas que ele tem uma obrigação em cima de todas aquelas pessoas, como fosse uma família. Eu sempre digo que... É o nosso cliente interno, né? Isso. E quando vai ter uma demissão, eu disse, estão se separando. Sempre eu pergunto, como foi a separação? Foi boa? Foi amigável? Não, doutor, foi ótimo. Nós resolvemos nossos problemas, está tudo resolvido. A gente tem que pensar assim mesmo. É um vínculo, né? E até porque há, de certa forma, uma permanência contínua. Essa pessoa pode voltar. A empresa pode necessitar dos trabalhos dessa pessoa novamente, né? Isso. E ele voltar com o mesmo ânimo e estímulo que saiu, né? Exatamente. Então, essa relação,
esse divórcio, que não seja um divórcio, apenas uma separação. Separação, né? Verdade. E doutor, mas dentro desse contexto das obras, quer dizer que existem projeções, digamos assim, na base tem um projeto, depois que já está na fase de elevação. O engenheiro, ele pressupõe uma coisa que vai fazer. Ele trabalha em cima do que vai acontecer naquele determinado período. Então, um determinado tempo faz a base, determinado tempo faz isso. E quais os riscos mais agravantes daquela área. Então, ele vai e com isso, os técnicos de segurança que estão dentro da obra vão trabalhar em cima disso. Certo. Doutor, eu vou lhe oferecer uma água aqui, viu? Me permita, porque agora eu vou lhe oferecer uma água mineral. Água mineral, afinal de contas, nós conversamos, né? E agora eu vou preparar um cafezinho aqui para o nosso convidado, doutor Nertan. Enquanto eu preparo esse cafezinho aqui, me deixa falar aqui da Amigona. Se você está precisando de máquinas e equipamentos de proteção individual para a sua empresa ou sua construção, que acabamos de falar, não precisa mais você andar tanto. É só procurar a Amigona na Rua São Pedro, 1761, ou ligar para 3512-2924 que você encontra tudo o que você precisa. Com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras, muitas outras. O preço e as condições de pagamento, não precisa você se preocupar. Vá lá e confira. É só procurar um dos nossos atendentes. Um abraço a todos que fazem a Amigona Máquinas e Ferramentas aqui em Juazeiro do Norte. Agora eu quero convidar o doutor Nertan para saborear um cafezinho. Sem nome, doutor, esse café ainda, viu? Sem nome. Vamos saborear esse cafezinho aqui e daqui a pouquinho nós voltamos. É rapidinho. Saborosos, deliciosos, só os produtos fabricados pela indústria de pães Pão Nosso. Qualidade, higiene e atendimento você encontra adquirindo os produtos Pão Nosso. Indústria de Pães Pão Nosso. Fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro, aqui em Juazeiro do Norte. Consulte a nossa central de vendas no telefone 3571-6313. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulhos chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical, seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural, muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal, sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras.
É a temporada de saúde aqui no programa Café com Leite. O nosso convidado de hoje, Dr. Nertan Monteiro, falando sobre os cuidados, sobre a segurança e a medicina do trabalho aqui para você, nosso telespectador da região do Cariri e de todo mundo através da internet, no site programacafécomleite.com.br. Lembrando que toda aquela região ali, olha, Mauriti, Jati, Brejo Santo e regiões Penaforte e outras cidades ali da região estão nos assistindo pela tvwebcariri.com. É só acessar e assistir em todo mundo através da tvwebcariri.com e pelo site programacafécomleite.com.br. Muito obrigado pela audiência. Doutor Nertan, o cumprimento dessas normas, a fiscalização do cumprimento dessas normas é a cargo de quem? Hoje, atualmente, é no Ministério Público. Mas tem que ter uma denúncia. Ou às vezes o Ministério Público vai por conta própria fazer. Desde que toma conhecimento, já está indo lá. Tomou conhecimento, ele vai. E às vezes a denúncia é feita pelo trabalhador. Eu sempre digo o seguinte, às vezes o trabalhador chega e diz, doutor, está acontecendo isso. Eu disse, se você está sendo prejudicado, você tem um direito. Agora você tem que dizer a verdade. Porque não adianta também chegar lá e depois não ter o que acontece. Então, sempre tem fiscalização. Eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas ações fiscais do Ministério Público nesse aspecto, doutor, e eu queria aqui deixar registrado eu não sei se o meu indigesto, minha angústia pelo fato de tomar conhecimento, porque as pessoas, em primeiro plano, devem ter consciência. Eu sou plenamente a favor da denúncia. Se o funcionário está sendo prejudicado por um descumprimento de uma obrigação, pode fazer a denúncia, pode exigir seus direitos. Eu sou a favor, isso é pleno. Eu digo isso de forma aberta. Agora, para você telespectador, para você trabalhador, que quer apenas prejudicar a empresa, por que fazem isso? Aí o senhor pode até dizer assim, Leite, mas o fato da empresa, porque o Ministério Público vai dizer assim, não, mas se a empresa está regular, não tem problema. Tem. Você sabe o que é se deslocar da sua empresa até o Ministério Público, cumprir uma regra, cumprir uma obrigação de uma intimação, isso é custo. Né? Então, a você, empregado, que tenha mais cautela quando você tiver dúvida, porque o Ministério Público também deveria recair sobre esse cidadão que fez uma denúncia falsa, né? Fato que comumente eu não vejo acontecer. Agora vem outra pergunta. Essas normas, essas regras, elas são atribuídas apenas às empresas privadas ou as públicas aí entram no meio também? Só faltando antes falar sobre o Ministério Público, essas denúncias, até o empregado, quando ele denuncia, ele não precisa ficar com medo que ele não é identificado, porque isso até é uma proteção para o trabalhador também, porque a gente tem que pensar que na justiça trabalhista, ele sempre pensa que o menor é que tem que tem que ser melhor avaliado. Entendeu? Por exemplo, como o empregado ele tem mais situações de ter mais sanções até próprio da empresa, ser demitido, então eles sigilo. Então, quando faz a denúncia, o trabalhador não precisa ter medo. Claro que o Ministério Público vai cobrar dele se ele fizer uma denúncia. Pronto, isso que precisa ser feito. Mas né? é cobrado. Só que eu não acredito, por exemplo, o próprio Ministério Público, eu acredito que eles, quando eles são denunciados, o Ministério Público investiga. É muito coerente, né? Muito coerente. O Ministério Público é muito bom mesmo. Os profissionais que lá estão são muito... Eu sou muito a favor de todo o Ministério Público. Eu acho que a melhor coisa que tem é o Ministério Público quando surgiu. Claro que a gente também tem que aprender e tem muitas empresas boas também, a gente também pode generalizar não. Mas o senhor vai já... Eu vou lhe pedir licença, mas o senhor já vai me dizer, entre empresas públicas e privadas, a sua obrigação, porque eu preciso falar do melhor plano de saúde bucal da região do Cariri, que é a Uniodonto. Eu não posso deixar aqui de mandar um abraço a todos que fazem a Uniodonto aqui na região do Cariri. Por isso, se você quer, ou precisa, ou tem um sorriso bonito, que isso vale mais do que 1000 palavras, a Uniodonto, preocupada, muito preocupada com a sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentária, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de odontólogos preparados para lhe atender 24 horas. Uniodonto é o melhor plano de saúde bucal do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Alô, Regina?
Alô, Joel, um abraço a todos que fazem a Uniodonto aqui na região do Cariri. Doutor, esse comparativo, existe também essa ação fiscal, essa obrigatoriedade do cumprimento dessas normas para o serviço público? O serviço público ele tem umas próprias normas, certo? Isso não quer dizer que ele tem que cumprir, ele tem sua própria norma. Quando eu trabalhava no CERES, no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que é um órgão do governo municipal, estadual e até federal, a gente que trabalhava lá fiscalizava também essa conduta dos trabalhadores. Claro que a superintendência e o próprio Ministério Público ele não se envolve com o órgão público, porque eles têm as próprias normas deles. Isso não quer dizer que eles não são fiscalizados. Eu sempre dizia o seguinte... São hierarquicamente pelos entes superiores. Eu quando trabalhava nesse órgão, quando eu ia fazer, a primeira coisa, até uma gerente lá, em Fortaleza, quando eu trabalhava lá, a gente dizia, vamos ajeitar primeiro a nossa casa. Como é que o Centro de Referência ao Trabalhador, ele é um órgão também fiscalizador, municipal e estadual, também nas empresas. Sim. Certo? Então, quando eu dizia assim, vamos ajeitar primeiro a nossa casa, como é que a gente pode exigir dos outros ter uma casa organizada, se os nossos não são? E isso eu bati muito de frente, graças a Deus deu tudo certo, saí porque eu tinha que vir para cá, mas... É interessante essa pergunta, mas são normas à parte. A mesma coisa de previdência. Ou seja, eu também posso fazer uma denúncia de um órgão público que não está cumprindo as normas, né? Aos seus superiores hierarquicamente. Exatamente. Né? Muito bem. Então, para iniciar uma empresa, para iniciar suas atividades, é necessário alguma vistoria prévia, alguma autorização prévia do Ministério do Trabalho? Não, eu não digo que tem as próprias normatizações que eles têm que seguir. Eles têm que para abrir uma firma, ele tem que passar por todos os processos legais, trâmites, e quem está envolvido de qualquer jeito o Ministério do Trabalho. Certo? Ela não pode abrir, vou fazer um negócio sem ter tudo isso. Aleatoriamente, né? Aleatoriamente, ela precisa. Você acha importante essa autorização, que as empresas busquem essa autorização? Não é autorização, mas essa vistoria do Ministério do Trabalho? Seria super interessante, não é nem só a vistoria, ela está pronta. Ela está toda organizada, porque ela vai funcionar. Ela vai precisar, para ela funcionar direito, ela precisa de estar tudo dentro. Obedecendo as regras, né? Então, agora, o cumprimento dessas normas, nós, empregadores, nos sentimos assim, digamos, de certa forma, eu não diria coagidos, mas assim, sufocados para cumprir essas normas. Aí eu pergunto para o senhor, existe benefício para nós empregadores quando cumprimos essas regras na questão preventiva? Existe, muito importante isso aí, porque hoje tem um fator previdenciário que com a empresa com o mesmo risco. Por exemplo, se a sua empresa tem menos risco de acidente, o seu imposto é diminuído. Entendeu? Por exemplo, se uma indústria de calçado, que tem o mesmo KNAI, tudo, e que aquele KNAI representa aquela empresa está fazendo mais qualidade de vida do trabalhador e os riscos de acidentes aconteceu menos, ela paga menos imposto. Aquela que não está fazendo, ela vai pagar mais imposto. Então, isso já é um mecanismo compensador. E o outro mecanismo compensador é, como estou dizendo, o trabalhador satisfeito. Isso é a melhor opção, né? Imagina o trabalhador satisfeito, quanto você vai diminuir os seus riscos de erros industriais, de perdas. Então, precisa a gente compreender que é importante a gente seguir. E é importante, e é mínima. Eu chamo de diretrizes mínimas. Imagine se eu trabalho com o médico do trabalho, for implantar uma qualidade de vida do trabalhador. Tal data, tal idade, eu pedi exames complementares para aquela idade. Eu estou dando a mais a ele. Eu estou dando plano de saúde para ele. Tu acha que aquele trabalhador ele não vai trabalhar muito mais satisfeito? Você vai ter uma rotatividade menor, porque aquele trabalhador não vai querer sair daquela empresa. Com certeza. E essas empresas com maior tecnologias é que ela precisa investir em ponta. Porque a gente tem que entender que um trabalhador bem qualificado é difícil a gente encontrar. Com certeza. E agora eu quero falar da Azul Entulho, pedir permissão aqui ao nosso convidado para falar de mais um dos nossos patrocinadores, Azul Entulho, tudo azul, tudo azul. Então, se você precisa fazer, você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção, da sua reforma,
não precisa mais se preocupar. A Azul Entulho chegou no Cariri e vai resolver todos os seus problemas, não tenha dúvida. A Azul Entulho é uma empresa que tem agilidade e segurança na execução dos seus serviços, especializada para atender demanda de sua obra com 100% de eficiência, não importa o tamanho da sua obra. Você liga 988-668-444 de qualquer parte da região do Cariri, agenda nos finais de semanas e feriados, a Azul Entulho vai e atende você. Um abraço a todos que fazem essa empresa brilhante, Azul Entulhos. Doutor, essa questão do grau de risco que o senhor falou aí, quem determina esse grau de risco? São as normas ou o senhor faz uma análise da atividade vinculada à norma? Não, aí o risco já está incluído na norma. Já está na norma. Já ele diz, é metalúrgica, é risco tal, risco 3, a gente vai só... Aí vai lá no KINAI, né? A gente vai lá no KINAI e vê o risco e a gente vai em cima desse risco. Então, está tudo normatizado. A gente não cria nada. Não cria nada, né? A gente tem que ir em cima da norma. A gente não pode não deixar de fazer. Doutor, nós falamos sobre segurança, sobre os cuidados, as obrigações, as normas, quem deve, quem não deve, por quê e tal. Agora vem um ponto crucial, simples, porém crucial. Atestado de saúde ocupacional. É obrigatório? É. Como é que você vai admitir um trabalhador sem fazer um atestado? Como é que você vai demitir um trabalhador sem fazer um atestado? Sem saber o que aconteceu com ele. E ainda tem, que é o mais grave que as pessoas não fazem, principalmente as empresas, é o periódico, que tem que ser feito anual, bianual, semestral, dependendo. Tem o admissional, né? O demissional e o periódico. O periódico e o retorno ao trabalho. E mudança de função. O retorno ao trabalho é aquele, o funcionário se afastou... Pelo INSS, pela Previdência. Se ele se afastar, por exemplo, uma mulher se afasta por auxílio maternidade. A licença gestacional. No caso da licença, ela vai também fazer um retorno ao trabalho. Porque eu preciso saber, será que ela fez cesárea? Se ela tem condição de retornar com aquele mesmo ritmo de trabalho? Será que eu tenho que orientar para a empresa se ela precisa ter um ritmo mais devagar porque ela fez uma cirurgia grande, que ela teve alguma complicação na gravidez? Então, eu preciso ter avaliação disso, tudo isso, para depois liberar o trabalhador. Então é obrigatório. A admissão, que é na entrada, isso é na entrada. Porque tem muita empresa que faz aquela experiência de 90 dias e o trabalhador não assina carteira. Isso é irregular. Irregular, tem que assinar no momento. Carteira no não, momento. doutor, eu ainda vou mais atrás, olha. Eu sempre digo para os nossos clientes o seguinte: você tem que assinar a carteira hoje com a data de amanhã, para que o funcionário venha trabalhar já de carteira assinada. Até porque, nesse trânsito, se houver um acidente, já é acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Aí, pronto. Na admissional, que tem que esperar, que a 90 dias é a experiência, a empresa pode demitir o cara com 90 dias, não pode? Perfeito. É experiência, 90 dias, pode ser demitido. Sim. Não precisa nem passar pela gente. No periódico, que aí é como eu estou dizendo, dependendo do risco, dependendo o contexto, ele pode ser de 6 meses, anual, bianual. No retorno ao trabalho, que é o que é afastamento pelo INSS, no 16º dia, foi para o INSS, ele tem que passar pela gente. E na mudança de função, que é o que o trabalhador está lá dentro, e de repente recebeu um cargo melhor, e aí eu tenho que ver se ele tem capacidade também de saúde para que ele exerça aquela função que ele vai mudar, não é porque ele vai mudar... Doutor, e se não tiver? Se não tiver? Se não tiver, ele pode arrecadar, acontecer da fiscalização pela denúncia e o trabalhador receber alguns danos. Ainda tem um risco que eu digo muitas empresas que elas esquecem, é desvio de função. Contratar para A, executar B. Uma coisa e bota para outra. Isso chama-se desvio de função. Isso é um risco grave. Você não pode fazer desvio de função. O trabalhador foi contratado para aquilo. Até porque tem previsão legal de autuação nesse aspecto. Totalmente. E o próprio trabalhador pode receber por danos morais. Poxa, eu fui contratado para isso, estou trabalhando noutra função que o risco é diferente e que eu posso adoecer de outras coisas que eu não sei. Porque quando você vem para o médico está vendo lá a sua função, que é aquela, mas só que você está fazendo outra totalmente diferente, com risco diferente. E isso pode dar problema para o trabalhador. Claro que isso a gente chama muita atenção quando o médico é experiente, o médico de saúde ocupacional, ele diz, olha, chama o empregador, o responsável pela empresa, o departamento pessoal, aquele trabalhador está
na função errada. Vocês têm que fazer uma mudança de função. Alertando, porque se ele... não quero fazer não. Mas a gente alertou. Pelo menos fez a advertência, né? Isso, uma advertência. Doutor, eu quero lhe convidar para saborear mais uma água aqui. Eu faço questão de lhe servir uma água mineral São Geraldo. É a melhor água mineral da região do Cariri, doutor. Eu faço questão de lhe servir uma água mineral. E agora eu vou preparar mais um cafezinho aqui. Enquanto eu preparo esse cafezinho aqui, me deixa falar da melhor água mineral da região. 70% do nosso organismo é composto por água, assim sabemos que ela é essencial para as nossas vidas. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região, reconhecida pela sua qualidade, pela sua pureza e pela sua leveza. A água mineral São Geraldo é do Grupo São Geraldo, da Cajuína São Geraldo, da terra do Padre Cícero. Um abraço a todos que fazem a Cajuína São Geraldo, dessa nossa tão querida terra de Juazeiro do Norte. E agora vamos servir um cafezinho aqui para o nosso convidado, doutor Nertan. Café sem nome, porém é o melhor café da região do Cariri. Inclusive, se você compra café pela embalagem, não faça isso. Vá pelo preço. Muitas vezes um cafezinho gostoso, saboroso, com outro nome, com outra marca, um preço bem mais acessível, é só você analisar. Quem sabe o café sem nome? Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Clínica de Neurologia e Neurocirurgia Dr. Edson Lopes, especialista no tratamento das doenças neurológicas, Alzheimer, tumores. Lá você encontra também medicina ocupacional e médicos associados como endocrinologista, traumatologista, cirurgião vascular, fonoaudiólogo, pediatra, especialista em acupuntura. Estamos localizados na Rua Padre Cícero, 954, Centro, Juazeiro do Norte, Ceará. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 3512 3187. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite Marcas e Patentes.
Soluções sem fronteiras. Olha, nesse intervalo eu estava saboreando esse cafezinho aqui com o nosso convidado, com um delicioso pão da indústria de pães Pão Nosso. Por isso, se você tem o hábito de tomar café pela manhã com aquele pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais prazeroso, com os produtos saborosos e com higiene, olha, impecável. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Doutor Nertan, Semana das Temporada da Saúde é o programa Café com Leite. Com muita orgulho ter o senhor aqui no nosso programa, falando sobre essa obrigação desses temas, tema tão relevante para as empresas, que é um foco que nós pretendemos atingir, e também aos empregados, com todo respeito. Existem nós falamos dos exames, né? O senhor falou dos exames, do ASO, admissional, demissional, e os programas de proteção? Os programas é criado para a gente dar condições para aquela empresa ela seguir. Então ela não foi feito para arquivar, é para a empresa acompanhar. Não é para deixar na gaveta. Deixar na gaveta não. Então e nesses programas eles vão ser também levados os consultórios dos médicos para ele botar os riscos em cima desses programas. Quando a gente fala de programas, nós temos que pensar que o PCMSO, que cabe a mim, que é o Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional, ele tem que ser acompanhado por um PPRA, que é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Não existe, já teve coisas que o médico fazia o PCMSO e depois vinha o PPRA. Isso é ilegal. Como é que eu vou dizer que o risco ambiental está acontecendo e faço o Programa de Saúde Ocupacional primeiro, o PCMSO? Então, primeiro, eu peço para o engenheiro de segurança do trabalho fazer o PPRA, ou vou junto com ele, e depois eu crio o PCMSO. E aí, vamos dizer assim, são controles que a gente faz em relação a cada setor daquelas empresas e que tem que ser seguido. Existe alguma empresa que está obrigada ao PPRA, mas não está ao PCMSO? Não, eles têm que ser casados. Tem que ser casados, então, né? Sempre tem que ser o PPRA e o PCMSO, ou então os dois juntos ao mesmo tempo. Não existe um ou outro. Eles são sempre juntos, como o PCMAT também, que o PCMAT é relacionado à construção. Tá? É voltado mais para a construção civil. Então, eles têm que ter sempre casados. Porque aí o empresário pode dizer, não, eu quero fazer só o PCMSO. Vai ser multado. Inclusive, doutor, eu queria até deixar registrado que sempre nas ações fiscais do Ministério Público ou nas ações trabalhistas que envolvem grau de risco, como grau de risco de insalubridade ou periculosidade, a primeira coisa que o juiz faz juntar os autos, determina que seja juntado aos autos, são esses programas. E ainda existe o laudo técnico, que é chamado LTCAT. O laudo técnico é para ver a validade que você, como contador, existe insalubridade e periculosidade. É aquela história da aposentadoria especial ou não. Então, fora isso, ainda tem um laudo que é elaborado pelo engenheiro, chamado laudo técnico, para saber os riscos e se ele tem direito de algum benefício em cima disso. Certo. Então, às vezes o trabalhador entra numa ação judicial dizendo, olha, eu tenho direito à insalubridade, mas não me pagaram. Aí o juiz vai dizer, cadê o laudo técnico que vocês fizeram, já que vocês estão dizendo que eles não têm insalubridade. Se não tem insalubridade, não tem um laudo técnico, o juiz pode dizer, então você, por omissão, vai... Doutor, mas o PCMAT é só destinado à construção civil. As demais empresas, mesmo que indústria, não estão obrigadas. Não, é o PPRA. Nem aquelas com um grau de risco grave. Não, é o PPRA. Você fala PPRA, né? E isso anualmente, semestralmente, qual é a periodicidade? Não é obrigatório dar uma periodicidade. O que tem? Depende da mudança do layout. De repente a empresa ampliou. Como ela ampliou, ele tem que ser reformulado. Ele tem que ser refeito. Se ele mantém aquele mesmo risco, ele pode manter por um bom tempo. Não tem lá na norma dizendo, olha, é de ano em ano. A gente faz anual, porque a gente cobra da empresa anual, por quê? Porque sempre as empresas nunca vai dizer que houve uma mudança. E às vezes haver uma mudança para melhor. Que se haver uma mudança para melhor, um layout melhor, a empresa está se protegendo.
Então a gente orienta que faça anual, mas não está lá na norma que é obrigatório ser anual. Não tem. É dependendo das mudanças daquele ambiente. Pode ser até com 2, 3 meses. Pode, se houver uma mudança, ele pode pedir vamos dizer, uma avaliação naquele setor que foi feita a mudança. E a gente faz anexo. Só anexo. Anexa no programa. Doutor, me permita, mas eu quero falar aqui da cola maluca. Olha, se você tem aqueles problemas básicos que nós temos sempre, olha, quando quebra qualquer pequeno detalhe na nossa casa, cartolina, madeira, couro, plástico, aquelas coisinhas básicas na nossa residência, quando cai que quebra, não precisa mais você se preocupar. Olha, esqueça, preocupação acabou, porque chegou no Cariri a cola maluca, uma bisnagazinha com furo automático, tampa de proteção química antiaderente e com a qualidade aprovada que você só encontra na cola maluca. Procure nos melhores supermercados da região, ali próximo da sua casa. Se você não encontrar, peça pelo telefone 0800 79 3330. Um abraço a todos que fazem a cola maluca. Doutor, nós conversamos sobre os programas de proteção, os atestados, as obrigações. Mas eu encontrei no senhor uma pessoa tranquila, simpática, agradável de se conversar. E eu queria saber do senhor o que lhe leva. Afinal de contas, o médico tem uma vida tão conturbada, tão atarefada, tão cheia de coisa, né? O que é que lhe leva a essa sua tranquilidade aí? Vamos falar aqui de qualidade, né? De vida, né? Porque eu presumo que a sua seja bem amável, bem tranquila. É porque a gente com o tempo vai aprendendo, né? Aprendendo, eu era muito né? agitado, mas com o tempo a gente vai aprendendo. E aí a gente tem que trabalhar em cima disso. Em cima disso. Porque eu digo-se que humanização não se aprende na escola. Porque hoje a moda é humanizar, como a moda é qualidade de vida no trabalho, qualidade de vida pessoal. A humanização se aprende dentro de casa. Então, eu sempre trabalho também em emergência, hospital em emergência, tudo. E aí o pessoal disse, mas como é que tu mantém a paciência, a calma naquela emergência? Eu disse, se eu perder a minha paciência, eu vou piorar aquela situação daquele paciente. Com certeza, né? Se eu perder a minha paciência em atender um paciente de medicina do trabalho, ele vai sair chateado comigo. Ele vai dizer, o senhor está mais a favor da empresa. E eu não estou a favor de empresa, nem do empregado. Está exercendo o seu ofício, né? Eu tenho que seguir a legislação. Eu sempre digo que eu estou ligado ao direito trabalhista. Eu tenho que entender um pouco de direito trabalhista. Eu não sou advogado, mas eu tenho que entender um pouco de direito trabalhista. Então, parte a humanização nisso. E a humanização parte por dentro de casa. A gente tem que ensinar nossos filhos a ser humanizado. Porque é lá dentro do berço da nossa casa que vai fluir melhor para a sociedade. Então a sociedade, um grande empresário é aquele que o pai o ensinou a ser humanizado. Um grande profissional é aqueles pais que ensinaram aquela pessoa a compreender o outro. E às vezes as pessoas esquecem disso. Falta o sentimento, o amor, não é, doutor? Totalmente. E isso faz com que nós... O que foi que Jesus pegou? O maior fundamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai a ti como ao próximo. Como ao próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Como é que eu vou trabalhar se eu não me amo? Como é que eu vou cuidar de você? Aí é a essência da saúde. A essência da saúde e da cura parte por nós e desse mandamento. Inclusive, dentro desse contexto, trazendo para o nosso tema, não resta dúvida que essa relação da busca pela melhoria da relação patrão-empregado está no contexto da melhor qualidade de vida, né, doutor? Totalmente. Totalmente, né? Totalmente. Essa que é a compreensão que é importante. Essa incompreensão é tão importante porque eu digo o seguinte, tem patrões que conversam comigo e dizem, olha, Netan, lide aquele empregado como fosse meu filho. Isso é muito bom pra gente. Quando você diz assim, olha, ele está ali trabalhando, mas ele é meu filho. Ele faz parte da minha vida. Da minha família. Da minha família. Entendeu? Isso é muito importante. Aí você vê como flui tudo mais tranquilo. Tudo mais tranquilo. Se todo mundo compreendesse isso, o mundo estaria muito melhor. Diferente, né? Doutor, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria saber onde é que o senhor atende. Eu atendo atualmente na clínica do Dr. Lopes, né, Edson Lopes, aqui na Padre Cícero. E trabalho no outro esquema também, na emergência. Eu não vou citar aqui porque não a importância mais é de saúde do trabalhador.
Certo. E estamos lá para tirar dúvidas, tentar ajudar. Tanto, como eu digo, o empregador como o empregado não é favorecer nenhum nem outro. A gente tem que ser normas. Isento é a nossa função, ser isento e tentar ajudar ao máximo os dois. Eu acho que uma boa orientação e um bom exercício de elaboração dos programas e uma boa comunicação com o patrão empregado, o empregador empregado, eu acho que isso gera sempre bons resultados, né, doutor? Exatamente. Doutor, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu não quero deixar de falar em saúde, né? Falando aqui de saúde, temporada de saúde, falar do laboratório, no laboratório LAMIC, e é dele que eu quero falar agora. Afinal de contas, o laboratório LAMIC está com o programa Café com Leite. São 33 anos de excelência em análises clínicas. O laboratório conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado, equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-los. Olha, eu vou dizer para você, o Laboratório LAMIC é excelência em análises clínicas e, acima de tudo, quando eu vou ao Laboratório LAMIC, olha, eu tenho vontade de fazer um exame, dado ao conforto e o atendimento daqueles que fazem o Laboratório LAMIC na região do Cariri. Doutor, chegamos ao final do nosso programa, eu quero agradecer a sua participação brilhante aqui no nosso programa. Tenho certeza que agregou muito valor ao nosso telespectador, que é a razão desse nosso programa, sabia, doutor? Esse nosso telespectador ali, nos assistindo nesse momento, é o que nos dá cada vez mais vontade de fazer esse programa diariamente. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade e estamos aí para tirar mais dúvidas depois, porque é muito extenso em saúde do trabalhador e medicina do trabalho. E tem muitas questões, você vai perceber isso depois quando sair. Nós teremos novamente aqui o prazer de tê-lo aqui em breve novamente para tirar essas dúvidas. Vamos a um rápido break, daqui a pouquinho nós voltamos. Clínica de Neurologia e Neurocirurgia Dr. Edson Lopes, especialista no tratamento das doenças neurológicas, Alzheimer, tumores. Lá você encontra também medicina ocupacional e médicos associados como endocrinologista, traumatologista, cirurgião vascular, fonoaudiólogo, pediatra, especialista em acupuntura. Estamos localizados na Rua Padre Cícero, 954, Centro, Juazeiro do Norte, Ceará. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulhos chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. Esse balanço que não há noutro lugar.
lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Saborosos, deliciosos, só os produtos fabricados pela indústria de pães Pão Nosso. Qualidade, higiene e atendimento você encontra adquirindo os produtos Pão Nosso. Indústria de Pães Pão Nosso. Fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro, aqui em Juazeiro do Norte. Consulte a nossa central de vendas no telefone 3571-6313. Cola Maluca. Cola até o que você nem imagina. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. E agora chegou aquele momento carinhoso, onde eu quero abraçar você que está aí nos assistindo nesse momento e mandar um alô para você. Alô Solange Melo, Fabiana Peixoto, Francerli Silva, Vaneide Rocha, Deise Silva, Nailza Santos, Socorro Moura, Arnaldo Dias, Jéssica Ferreira e aqueles que através do Facebook do programa Café com Leite também mandaram um alô. Maria Inês Rocha, Rosângela Paula, Lino Alves, Karina Costa, Laiane Costa, Flávio Matos, Micaele Oliveira, Antônio Romão, Vera Lúcia, Gênesis Paulo e todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Um abraço a todos. É o programa Café com Leite. Lembrando que amanhã estaremos de volta aqui. Acesse o nosso Facebook e também assista o programa cafécomleite.com pela internet. Programa cafécomleite.com.br e também no site tvweb.com. Assista os nossos programas. Um abraço a todos. Amanhã estaremos de volta. Apoio Água Mineral São Geraldo, Laboratório LAMIC, Azul Entulhos, Amigona, Indústria de Pães Pão Nosso, Mamoraria Juazeiro, Cola Maluca, Pousada Café com Leite e Uniodonto.